Mais uma resenha. Na verdade, nossa primeira resenha, né, Josi? Desse livro maravilhoso. Vai ser incrível isso daqui. Minha câmera tá uma porcaria, mas a gente vai dar uma melhorada nela, em nome de Jesus. Acho que ela não tá gostando muito da minha cara. Cara de cansada. Mas esse livro, nós vamos hoje falar sobre o livro O Poder do Subconsciente. Gente, esse livro é incrível. O audiobook, ele tem 9 horas e pouquinho. A gente já ouviu a metade, quase a metade dele, né, Josi? E aí, a gente veio aqui, entrou aqui para cada uma dar uma parcela aí do que aprendeu e pegar aí, colocar, assim, algumas experiências que viveu através desse livro, né? Através do pouco que a gente ouviu, né, até agora, né? Porque ainda falta muito, ainda vai rolar mais uma resenha aí. Então fala aí, Josi, o que você tá achando desse livro? O que você entendeu e o que você teve de experiência? Pois é, esse livro, assim, como a Regina falou, a Regina já deu um baita de um spoiler, né? De como é que a gente iria lidar com esse livro. Realmente, o que ela disse tem sido, de fato, aconteceu, né? Ela falou que esse livro era, assim, impactante, né? Era transformador. E, de fato, tem sido, né? Assim, nossa, esse já é o segundo livro, né? Da nossa saga que estamos lendo e é um melhor do que o outro. Quanto mais a gente começa a se conhecer de fato, né? Porque é um autoconhecimento, a gente começa a buscar isso, a gente entende de fato o porquê da gente estar vivo, né? A gente começa a entender que a vida não é só isso que a gente vê aos nossos olhos, não é só o sofrimento, não é só os problemas, que a vida não é, que a gente não pode viver à mercê das nossas circunstâncias, né? Pedindo, ai meu Deus, que aconteça isso, que aconteça aquilo. Mas que, na verdade, nós somos os protagonistas da nossa vida, né? E a gente tem que sair desse lugar de vítima, desse lugar de inércia, né? Desse lugar de medo, de frustração e começar a tornar a nossa vida de fato uma vida prazerosa, de fato uma vida que vale a pena, né? Que tem gosto de se viver. E é muito incrível porque eu comecei a, de fato, enxergar o porquê da minha vida ser assim, o porquê de eu estar vivendo os processos que eu estou vivendo a partir desses livros, né? Como tem sido transformador, né? Como tem sido cada detalhe, cada dia que eu vivo, cada circunstância acontecendo, né, ao meu redor, no meu trabalho, na minha vida familiar, com os meus amigos, no meu matrimônio, na minha própria vida de dona de casa, na minha vida financeira, na saúde, nossa, todas as áreas, né? Como tem sido, assim, transformador e desafiador sair desse lugar, né, que eu me coloquei, que eu me permiti as pessoas colocarem, né, de boicote, um lugar de inércia mesmo, aquele lugar de vitimismo, de, ai, porque eu sou assim, porque a minha vida sempre foi assim, porque ninguém me ajuda, porque ninguém, sabe? Sem o meu próprio esforço, né, com aquele conformismo, e a partir desse abrir de mente, né, nesse livro tem sido isso, né, de fato, um despertar da mentalidade. E é onde tudo começa, né, onde a gente começa, as sementes, né, são plantadas na nossa mente, aí vai descendo para o nosso coração, naquilo que a gente ouve, e a consequência é a realidade, né, que se torna a realidade da nossa vida. Eu tenho aprendido demais com esse livro, com a vida de todos que estão participando lá no grupo e falando o que está acontecendo. A Regina é um dos meus exemplos assim, que eu amo de paixão, porque ela já tinha lido um pouquinho desse livro e ela contou, gente, vocês vão se surpreender, porque de fato é real, de fato acontece. Né, Regina? Eu queria te ouvir um pouquinho. Regina? Vem Você para está por cá, aí? Regina! Aí, oi, é que eu estava chamando a atenção das meninas aqui para ficar com esses bicos quietos. Então, eu também, eu já acompanhava, como eu falei, né, esse livro. Foi assim, não foi um acaso, né? Porque eu estava mexendo no Facebook e esse livro caiu para mim. Eu fui na curiosidade, eu falei, eu vou dar uma olhada nesse livro. E é exatamente o que eu estava precisando na época,
que Deus ele é perfeito, né? Então, me botou diante desse livro e eu fui alcançando a cura. Eu falava para Deus, Deus, eu quero ser curada. E Deus foi me ensinando através desse livro. Eu falo que é Deus mesmo. Através desse livro, fui aprendendo como é que eu alcanço a cura, como é que eu mantenho a calma, porque às vezes a gente vê tanta coisa, tanto na nossa vida, na nossa área da saúde, que a gente fica assim, nervosa, né? Sem saber o que fazer. Você pensa vocês o que é uma pessoa que vê, né, tudo e daqui a pouco já perdendo a visão, já perdendo as forças das pernas. Eu vivi isso. Então eu falei, Jesus, eu não posso. Uma pessoa que pensa numa pessoa que é muito ativa, sou eu. Eu não sou parada. Quando eu paro, é porque eu estou cansada mesmo. Mas eu não sou parada. A minha filha, minhas netas falam, mãe, você não para? Eu não paro. Então, eu fiquei com aquela preocupação, meu Deus, como é que vai ser? Eu não posso trabalhar mais, minhas pernas não estão suportando, a minha visão, meu Deus, imagina eu ficar cega. Eu fiquei imaginando isso, né? Num momento de dificuldade da minha vida, eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou ter que depender dos outros para isso, para aquilo, eu que sei fazer as coisas, eu que faço as coisas, e fiquei naquela preocupação grande. Às vezes eu ia falar com a minha filha, eu não estou vendo. Gente, eu ia limpar o fogão, eu não via o que eu estava limpando, eu limpava por limpar. Aí eu chorava ali e comecei a falar com Deus, Deus, eu não aceito isso. O Senhor me botou perfeita. E aí, onde que veio esse livro? Gente, estourou minha cabeça. Parece que deu uma explosão. Bum! Eu comecei a ler o livro, a acompanhar o livro no trabalho. No trabalho era silêncio até umas meio-dia, 1 hora, né? Então, o pessoal dormindo, eu botava o fonezinho, fazendo minhas coisas e ligada no livro. Gente, que livro! Realmente é uma estrutura para a nossa mente, para o nosso corpo, e eu aprendi como é que a gente entra no subconsciente, e ali eu fui trabalhando nisso, eu fui declarada que eu nunca mais ia parar de tomar remédio para minhas pernas, eu já não tomo remédio nenhum, minha perna continua minha perninha de gasto, porque ficou enorme, né? Eu falo, minha neta é bem cheinha, bem gordinha. A minha outra filha também tem umas pernocas bonitas. Aí eu falei assim, eu fiquei com as minhas pernas igual a delas, mas só da cintura para baixo eu não aguentava carregar minhas pernas. Eu andava arrastando, ninguém falava para mim andar de bengala. Eu falei, não vou andar de bengala, nada. Eu caía, mas eu ia. E aí, a visão, a mesma coisa. Eu vi amigas. Regina, parecia até que eu estava com raiva das pessoas, com mitidez sem ter. Aí, Regina, está tudo bem? Aí eu, oi, está tudo bem, só vi a pessoa do pescoço para baixo, com a roupa que fosse cor forte, tivesse uma blusa com vermelho, com cor de abóbora, se fosse branco eu não via nada. E se fosse preto também eu não via quem era que estava na minha direção. Então, eu comecei a acompanhar esse livro, lógico, fiz esse tratamento, mas tudo com a conexão de Deus. Comecei a acompanhar, porque tem gente que faz tratamento, eu fiz cirurgia da catarata, e meus olhos, o outro olho acabei hoje, por isso que eu nem estou parecendo que acabei de sair de uma injeção no olho, mas, assim, foi estrondoso. Esse livro aí, ele ensina tudo, tudo, tudo. Tudo que você possa imaginar, esse livro ensina. Entendeu? Então, vamos estudar ele. É isso. É isso aí. É, Regina, isso que você falou é muito interessante, porque assim, os médicos mesmo eles falam, né? Eles explicam o paciente quando são diagnosticados com alguma doença muito ruim, né? A maioria dos pacientes que se entrega, a maioria dos pacientes eles têm costume de se entregar, né? Entrar em desespero, se entregar, pensar negativo, só pensar, meu Deus, eu vou morrer, essa doença, isso e aquilo, e aí se entrega e acaba definhando até o estado pior, que é a morte, né? E agora, olha só como é que tudo está na mente, né? Você não aceitou, você simplesmente não aceitou. E há casos também, pessoas nos hospitais, que elas não aceitam, elas levam de boa,
sabe? Elas brincam com a situação, elas levam pelo lado cômico e às vezes é engraçado porque, assim, algumas pessoas olham e falam: "Nossa, parece até que está sofrendo menos", né. Elas tendem a falar isso e até a errar, né, falando que: "Não, fulano não está sofrendo não". Como não está sofrendo? Todo mundo sofre com uma doença ruim. Só que você decide se você vai sofrer a consequência, de tudo aquilo lá dentro da sua mente, se você tudo começa na sua mente. Se você lá dentro da sua mente, você já começa a trabalhar para aquilo mudar, aí é outra história. Aí você muda o seu quadro físico, né, a partir do seu quadro mental, né. Não tem como a gente viver uma doença se a nossa mente está bem, está cheia de paz, cheia de vida, cheia de luz, não tem como. Meninas, eu vou contar para vocês a minha experiência, viu. Eu Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu nossa, parece que estava decifrando a minha vida, sabe, toda a minha vida. Porque eu fui casada por 19 anos e, houve momentos do meu casamento que eu tinha muita insônia, sabe. E eu ia dormir, na verdade eu não ia dormir, né, eu ia deitar, né. Aí o outro deitava, caía que nem uma pedra do meu lado, dormia, roncava que nem um porco, e eu ficava lá, rolando na cama tentando dormir. Olha só o que que eu fazia, eu não tinha um pingo de noção do que eu estava fazendo. Eu começava a fazer novelinhas na minha cabeça. Eu idealizava aquele marido perfeito, aquela pessoa, mas era tudo assim muito sem noção, sabe? Porque eu não tinha, não era evangélica, não tinha um amor de Cristo, não tinha princípios, não tinha. E aí eu idealizava, assim, eu me separando do marido que eu estava, e eu formando outra família, encontrando um amor da minha vida, coisa maravilhosa. Aí fazia aquela novela, aquele romance, né, aquele romance grego que a gente sabe que não é bem assim, né. E eu atraí tudo aquilo para mim. Olha só, hoje eu estou o quê? Separada. Ó, se eu tivesse idealizado eu com ele mudado, poderia ser que as coisas iam mudar, né, porque tudo depende muito dele, né, não de mim, né. Mas o que eu idealizei foi o fim do meu relacionamento, e eu atraí isso para mim. Então, nossa, a minha vida inteira eu idealizei coisas ruins para mim. Sabe, na minha infância, eu sofria perseguição demoníaca, sabe, e eu idealizava as coisas ruins, coisa que uma criança, ela não idealizava. Não, uma criança não pensa no tipo de coisas absurdos que eu pensava. E muitas coisas que eu pensava aconteceram comigo. Ou seja, eu plantei na minha mente e aquela semente germinou e aconteceu na minha vida. Então, quando eu li esse livro, parecia assim que o mundo tinha desvendado, o meu mundo tinha se desvendado, sabe? Porque eu entendi tudo que aconteceu comigo. E eu entendi que eu precisava mudar os meus pensamentos completamente. Nesse inteirinho, eu estava, numa sala de estudo bíblico, onde eu podia, ter ali, os princípios, né, aprender sobre princípios, né, aprender tudo sobre o que Deus queria para nós, Deus quer para nós, né, aprender da palavra de Deus, aprender do amor de Deus. E a minha vida foi completamente transformada a partir desse conjunto. Sabe?
o estudo bíblico e mais o estudo desse livro foi assim, desvendou muita coisa. E eu até hoje eu não aceito quando pessoas falam coisas ruins a respeito delas mesmo, sabe? Eu tento falar para elas: "Olha, muda isso daqui, não dá para ser assim. Você não pode falar assim. Ah, eu não aguento isso, eu não consigo isso, eu não posso isso". Você pode sim, você consegue sim. Tudo começa na sua mente. E esse livro, ele nos explica, ele dá a chave de tudo que a gente precisa para mudar a nossa vida. Ai, gente, fala aí vocês, senão eu falo até o fim. É tão interessante porque, assim, eu particularmente, né, desde a minha infância, principalmente na minha adolescência, que eu sofri muito com acnes, né, e eram acnes, espinhas, né, hormonais no meu corpo, isso, assim, me derrubou bastante. Eu sofri muito com relação à minha autoestima. Mas, gente, é muito incrível quando a gente começa a se conhecer, né? E que nem a Lila falou, da gente não aceitar, não assumir para nós aquilo que as pessoas simplesmente falam porque elas veem. Ou muitas vezes elas acabam expondo para fora aquilo que elas se enxergam, né? A forma como elas vivem a vida. E uma pessoa que critica muito, que começa a denegrir a nossa imagem, começa a falar mal, começa, tipo assim, a criticar, sabe? Em vez de elogiar, tá sempre, ai, por que você assim, se fosse melhor isso, sempre arranja um defeito, sabe? A pessoa não consegue te elogiar, mas sempre arranja um defeito. E eu fui uma pessoa assim. Eu não me via alguém digna de ter qualidades. Muito pelo contrário, eu era uma pessoa que, meu Deus, autoestima, eu me sentia burra, me sentia uma pessoa incapaz, eu não conseguia nada, sabe? Vítima era só eu. Vítima era só eu, assim, que eu me sentia. Eu não me incluía nos grupos. Eu sempre dava um jeitinho de me excluir, de tipo assim, as pessoas não querem se aproximar de mim. Porque eu não sou bom bastante, porque eu não sou suficiente. E aquelas autodeclarações, nossa, me deixaram muito mal. E eu vivi uma adolescência, uma juventude, eu sou jovem, né, gente? Mas um período de juventude de 2 anos atrás, né, que eu não me via como filha e amada, né? Uma filha amada capaz de se sentir querida pelo Senhor e pelas pessoas. Eu não conseguia enxergar isso, porque um senso de inferioridade era tão grande que eu não conseguia ver aquilo que o Senhor tinha colocado dentro de mim, os talentos e as capacidades que Ele me deu. E eu sei que eu tenho hoje, e hoje eu estou começando a conhecer, né? E de fato, tudo começa na nossa mentalidade, tudo começa na nossa cabeça, né? A partir daquilo que a gente aceita, daquilo que a gente renuncia, daquilo que a gente deixa internalizado na gente, ou a gente também expõe para o outro. E é muito isso, porque quando a gente começa a viver essa transformação, as pessoas percebem, né? Essa vida, que a Lili e a Regina falou, essa vida leve, né? De você escolher. O sofrimento todo mundo passa, todo mundo vive sofrimento, né? Mas a forma que a gente escolhe passar pelo caminho do sofrimento é diferente, né? Eu escolho passar por esse sofrimento, pelos problemas de saúde, alguma situação financeira, de forma leve, ou cada vez me afundar nos meus pensamentos, com as minhas palavras, expelindo isso para as outras pessoas, porque ninguém gosta, gente. Gente que vive reclamando, murmurando, gente, não tem quem goste de ficar perto de pessoas assim. Não é verdade? Zita, fala um pouquinho pra gente. Zita, cadê você? Oi, meu bem, paz. Realmente esse livro, a Lila mandou para mim numa época que eu estava muito mal mesmo, que eu estava no meu luto, no início de que eu perdi meu marido, eu estava aqui só Jesus na causa. O teu áudio Mas, tá baixo. ouviu? Tá ouvindo? Alguém tá ouvindo? A Lindinha, eu tô ouvindo o áudio dela bem baixinho. Eu tô Tá ouvindo, ouvindo? tá baixo, mas eu tô ouvindo. Eu estou falando Para baixo? mim tá bom, para mim tá no tom bom. Ah, tá. Amém. Então, já é o subconsciente que tá. Então, e quando a Lila mandou para mim, eu confesso que eu fiz alguns exercícios que estava, eu não dormia, mas como eu fiz alguns exercícios, eu não entendi, eu deixei ele de lado. Eu ainda ouvi várias vezes, assim, alguns eu voltava e eu não entendia.
e eu deixei. Só que depois já de um ano, alguma coisa, veio assim de novo aquele livro para mim, e eu comecei a ouvir, eu já ouvi de maneira diferente, eu já comecei a entender que eu precisaria mudar minha mente, e a mente ela não muda de uma hora para outra, é um processo. Você tem um processo, porque eu não entendia por que que muitas coisas eu estava vivendo, mas aí eu comecei a aprender, assim, que eu via lá da minha infância, de algo que aconteceu, era muita carga pesada que eu carreguei, e isso aí a minha mente ficou muito mal com isso, e eu não tinha controle na minha mente. Se eu deitasse pelo dia, eu não sabia dormir. Eu deitava, eu não sabia, eu só sabia que eu dormia quando eu acordava e que eu sonhava. Aí eu sabia que eu dormia, senão eu imaginava que eu não dormia. A minha mente não parava, ela era muito elétrica, e isso me deixava muito mal. E sobre nesse caso de sentir mesmo, eu sempre queria ser vice, eu sempre queria estar à frente, eu nunca queria estar na frente, mesmo no trabalho eu era líder, mas assim, as pessoas me elogiavam, elas diziam que eu era dinâmica, que eu falava bem, mas eu não me via, eu comigo eu não me via. E eu ficava assim muito mal, porque eu não me sentia assim. Às vezes eu ficava com vergonha de estar todo mundo ali conversando, alegre, só eu assim no mundo, no meu mundo sozinha, que eu não conseguia chegar chegando. Eu sempre ficava ali por trás, e as pessoas diziam que eu era legal, que gostavam da minha presença, da minha companhia, e só eu dizia assim, mas eu não gosto. Eu não gostava, assim, era uma coisa terrível, assim, mas graças a Deus, para a glória de Deus, quando eu comecei a entender o poder da mente, o que ela faz, porque é uma coisa assim que não é só falar, não é só dizer, ah, eu sou rica, ah, eu tenho um dinheiro, não é só isso, é você dar vida para aquela palavra, energizar, sair mesmo da sua boca assim com energia. Aí sim, você vai crer, que é a tal da fé, né? Que tem que ser. Se você não falar com fé, não vai acontecer. E eu ainda estou aprendendo, eu confesso que ainda estou aprendendo, muita coisa já mudou na minha vida, e o meu maior sonho é me sentir feliz, eu mesmo, independente de eu estar com alguém. E eu creio que é por isso que Deus me deixou sozinha numa casa, que eu estou assim, tipo, aprendendo a viver agora, né? Eu tive tudo novo, eu tenho que aprender a viver, mas eu quero ser feliz eu mesmo, eu quero sair e me ficar feliz num restaurante, porque eu não ia em restaurante para ficar só. Eu não gostava assim de ir domingo agora. Eu falei, hoje eu vou tomar café fora. Deu uma chuva daquelas aí, quando o aliviou, eu chamei o Uber. Quando o Uber chegou, a chuva aumentou de novo. Eu fui assim mesmo. Mas sabe quando eu senti tão bem já? Eu falei, opa, acho que eu já comecei. Não ia para o shopping sozinha, porque nada fazia sentido para mim. Nossa, mas eu creio assim que Deus está mudando, já me dando entendimento, e a minha mente está mudando, mas eu tenho muita coisa para mudar. Mas eu creio assim, mas esse livro é muito rico mesmo. A gente precisa ver ele várias e várias e várias vezes para ver se a gente se conserta. É isso. Cadê Agora sim. Josi, hein? Lila, tá me ouvindo? Travou? Vocês conseguem me ouvir bem? Aham. Agora Travou estamos aí, não, né? ouvindo. Oi? Travou, não, né? Não, não. Baixou do nada aqui meu celular, gente. Não tô conseguindo ouvir. Deixa eu. Se você não está ouvindo, pode ser que você recebeu alguma ligação, né? Ah, e eu recebi. Então deixa eu sair e entrar de novo. Peraí. Pode ser. Ô, Lila, vou aproveitar que já dei um tempinho aqui na janta, a panela está no fogo, para eu compartilhar um pouquinho. Isso que a Zita falou é muito importante, entender que é um processo. A gente acha que, eu li o livro, eu vou pensar, é positivo, e o meu subconsciente vai fazer, é instantâneo. Não existe fórmula mágica. Primeiro porque o inconsciente ele não apaga, não tem delete no nosso inconsciente.
tá? Nós precisamos reeditar. Assim como a gente edita um vídeo, a gente precisa reeditar nossas memórias. Quando a Zita falou que se lembrou, né? Eu me lembro dela num círculo terapêutico com mulheres sábias, e a gente lembra dos lugares e das memórias que nos feriram. Essas memórias são paralisantes, essas memórias fazem com que a gente não acredite na nossa identidade, né? Eu vejo muitos cristãos que não entendem, né? Porque o livro fala o poder do subconsciente, mas na verdade é o poder da fé que Deus colocou no nosso sistema nervoso, né? No sistema límbico, onde está a fé. A fé está ali no sistema límbico, isso é provado por ressonâncias magnéticas, que nós vivemos pelo que cremos. E quando nós cremos, nós visualizamos, né? E quando nós visualizamos, nós trazemos à existência aquilo que não existe, a definição de fé. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que a gente ainda não viu. É isso que o subconsciente faz e que o livro dá assim, N exemplos. É um livro para a gente ouvir várias e várias e várias vezes. A gente guarda as histórias, mas os conceitos precisam ser anotados para a gente rever, né? Eu também estou num processo de aprendizado, eu estou visualizando mudanças na minha vida, né? E muitas vezes nesse processo a gente até adoece, porque o corpo nem aguenta tanta transformação. Então é preciso ter paciência no processo e paciência com a gente mesmo, para que na reedição dessas memórias a gente possa se apropriar da verdade revelada que o livro traz. Eu espero ter podido contribuir um pouquinho. Contribuiu muito, muito, pelo amor de Deus. A história sempre contribui. Cadê? Será que Josi voltou? Não dá para ver que eu estou na rua. Deixa eu olhar aqui se ela está aqui. Não, não voltou, não. Lila, Zita, não. Regina, não. Voltou ainda não. Eu vou contar só rapidinho aqui, enquanto ela chega. A partir do momento que eu comecei a fazer esse processo, eu comecei a declarar é, sobre a minha vida financeira. Eu comecei a dizer, as minhas contas estão pagas, a me alegrar quando chega uma conta, a agradecer, ser grata, porque eu já vi que gratidão é um estado, não é aquilo que você fala de gratidão. Ah, gratidão porque você recebeu algo. Ah, isso aqui você está agradecendo, mas é um estado. E eu disse assim, eu quero ser assim, é um estado de gratidão. Eu comecei a ficar feliz com a conta de luz, com a conta de água. Eu comecei a agradecer. Eu falei, que legal, porque eu tive o mês todinho a luz, olha só, eu vou pagar, está tudo pago. Comecei a falar que estava tudo pago. Um dia eu comprei um curso, ele custava R$ 2.000. E tá, e eu com aquela, coloquei lá no papel, esquecia, porque antes eu já ficava pensando, meu Deus, chegava o dia de pagar, e aí eu já estava anotando, e eu queria ver e tal, e aí eu esqueci, eu falei que eu só ia ver no dia que fosse para pagar. E eu ficava declarando, minhas contas estão pagas, minhas contas estão pagas, minhas contas estão todas pagas. Eu fiquei falando. Quando chegou no dia de pagar essa conta, eu vi no meu cartão, no meu aplicativo, não estava. Tinha vindo só um valor que tinha ficado do mês passado, que eu não tinha conseguido pagar todo, veio só aquele valor. Fiquei pensando, eu acho que eles não colocaram, porque eu ainda estava devendo, então eu vou pagar esse, quando for no próximo mês vai vir. Tá, paguei. Quando foi no próximo mês, que eu fui olhar na minha conta, no meu aplicativo, estava 57 centavos. Eu falei, cadê a dívida dos 2.000? Não apareceu. E eu fiquei, meu Deus, será? Mas ao mesmo tempo que se eu estava declarando, eu tinha que confiar, mas eu fiquei duvidando. E eu confesso que eu fiquei pensando, acho que não vai esse mês, porque alguma coisa deu, vou esperar outro mês. Quando chegou no outro mês, eu vi 37 centavos. Aí eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu fui lá na loja. Eu fui lá na loja e falei, moço, vê quanto é que eu estou devendo. Aí ele falou assim,
mas já fechou a sua conta? Eu disse, já. Aí ele falou assim, 37 centavos. Aí eu falei, mas só é isso? Tá certo? Ele falou, tá, é o que tem. Mas vê aí, verifica se não tem. Não, tem nada. Aí tá, é melhor pagar, né? Paguei os 17 centavos. Peguei, liguei lá para a central do cartão e eu falei, quanto é a minha conta? Aí a moça falou assim, 37 centavos, não tem nada mais. Eu falei, sério? Por quê? Tinha mais alguma coisa? Aí eu falei assim, não, acho que já está pago, né? Ela falou, não tem mais nada. Aí eu fiquei, Jesus amado, opa, eu parece que eu estou dando certo. Mas nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Eu já comecei a ver, a partir do momento que eu coloquei fé de que aquelas contas estavam todas pagas, gratidão, dando gratidão, a coisa resolveu. E também um dia eu estava com R$ 4 na minha bolsa e eu fui lá no supermercado. Eu já estava pensando, vou usar o cartão. Quando eu abri, os R$ 4 tinha mais R$ 10. Eu falei, eita Deus, R$ 10. Eu peguei. Aí eu comprei lá o que tinha que comprar, não gastei o cartão, vim embora. Aí eu, Jesus amado, tá dando certo esse negócio, e continuei. Eu passei uma semana sem fazer isso. Quando foi um dia, eu tinha colocado na minha bolsa R$ 8 de R$ 2, só R$ 2 de R$ 2. Quando eu fui lá, ver que eu ia para a igreja para dar oferta, tinha 10 e mais 4, ou seja, tinha R$ 14. Eu falei, meu Deus, eu vou pegar 5, vou dar de oferta, e esse restante eu vou dar na próxima semana de oferta. Quando foi na próxima, aí eu dei, quando foi na próxima semana eu não peguei mais, quando eu fui na próxima semana eu fui ver, tinha R$ 10 de R$ 2. Eu fiquei, cadê os 5? Mas só que antes, se não tivesse entrado o voltado dos R$ 10, tinha só R$ 9. Tinha R$ 10 só de R$ 2. E eu falei, meu Deus, e eu não falei mais nada. Mas na outra semana eu fui ver e não tinha mais, eu tinha aquele mesmo. Eu tenho que continuar falando. Então, a gente continuar declarando com fé, energizando, ele dá certo, porque eu sou prova viva disso. Amém? Desculpa aí. Uau, que maravilha, meu Deus do céu, eu tô bem desesperado. E quanto isso é real, né? Gente, a live vai cair, né? Já tá se encerrando. Mas como é bom, né? A gente vê que, né, a gente está lendo esse livro, acompanhando, mas isso não é só um livro, não é só no algo superficial, mas que de fato acontece na nossa vida, né? Quando a gente começa a colocar fé, quando a gente começa a acreditar, e quando a gente tem certeza daquilo que a gente quer, a gente alcança. Como é bom, né, poder participar isso com vocês e aprender, principalmente para mim, que sou novinha nesse meio, né, de começar a se conhecer, de ver o que está passando na nossa mente, né, dos traumas e tudo. E como eu tenho crescido, meu Deus do céu, que maravilha. Lila, você quer falar um pouquinho para a gente finalizar? Lila? Acho que não, gente. Tá me ouvindo? Travou. Ela disse que estava na rua, Josi. Ah, tá certo. Então era isso, assim, eu tô maravilhada, né, com tudo que eu tenho aprendido. E eu vou ter que assistir de novo, né, ainda bem que tá gravado, porque eu saí e voltei, porque eu não tava conseguindo ouvir vocês. E aí eu perdi algumas partes. Mas como é bom, né, eu, aprendendo com as experiências de vocês, já posso colocar isso na minha vida, né, e assim, com você, com a Regina, nossa, meu Deus do céu, como tem sido maravilhoso. Com a Rose, meu Deus, eu tenho aprendido demais com você, mulher de Deus, né? Assim, nossas falas, daquilo que você tem pregado com a sua vida, né? Mais do que você fala. Mas ouvir os outros falando de você, testemunhando acerca da sua vida, como ouvi hoje pela manhã, como tem sido gratificante, como nos edifica, né? Agradecer a Lila, porque a Lila foi, assim, a porta de entrada, né, para tudo isso. Para me estar conhecendo e aprendendo, de fato, me enchendo, né? Me enchendo daquilo que eu estou aprendendo de vocês. Vocês estão transbordando na minha vida. E lógico que eu quero transbordar, né, na vida dos outros. Então, quero agradecer demais a cada um de vocês e nos encontramos no próximo, né? Se Deus quiser, para a glória dele. E amanhã, né, no nosso transbordo,
às 7h05 da manhã, nós estaremos juntas. Tchau, gente. Foi um prazer.